Olá, eu sou o professor Luiz Paulo Rouanet e eu vou ministrar a disciplina Pesquisa em Filosofia em Sala de Aula. Eu sou professor já com bastante experiência, com mais de 30 anos de docência e passei por algumas universidades, como a Unesp, PUC São Paulo, PUC Campinas, e me encontro desde 2012 na UFCJ. Aqui eu trabalho no Departamento de Filosofia e Métodos, na pós-graduação em Filosofia e como colaborador na pós-graduação em História. Quanto a essa disciplina especificamente, eu já ministrei várias vezes cursos de metodologia, seja para outros cursos, como jornalismo, né, arquitetura, os mais diversos cursos, como para a filosofia, né, metodologia filosófica, entre elas. Eu vou então falar um pouquinho sobre como eu organizei o material, né, e como eu pensei o curso. Ele está dividido em 3 partes, né? A primeira sobre a pesquisa em filosofia, de maneira geral. A segunda parte sobre a questão do método, que, como vocês sabem, é muito importante em filosofia. E a terceira parte que se concentra na redação de textos filosóficos. Então eu vou falar brevemente sobre cada uma dessas partes, né, ou seções, e, enfim, no final eu vou passar meus dados para vocês entrarem em contato comigo, caso necessitem. Bom, a primeira sessão sobre a pesquisa em filosofia, eu queria ressaltar assim, que pesquisa em filosofia em sala de aula, ela é importante, mas a verdadeira pesquisa, ela começa na sua casa, começa na biblioteca, fora dali. Na verdade, talvez a maior parte do trabalho de pesquisa se realize fora da sala de aula. Eu creio que a sala de aula é o espaço para tirar dúvidas, para buscar informações, buscar bibliografia, eventualmente buscar um conselho do professor, pedir ajuda em algumas dificuldades que esteja tendo. Mas a pesquisa, propriamente dita, ela vai se dar de maneira individual, né? Quer dizer, você, no momento que você sentar diante dos livros, diante dos artigos, enfim, ou seja na tela do computador, consultar um artigo online, então é você que vai fazer esse trabalho. É nesse momento que você aprende. Eu estou convencido de que o ser humano aprende com a prática, quer dizer, é fazendo que a gente aprende, né? Então, eu queria ressaltar isso, quer dizer, o trabalho em sala de aula é um trabalho de apoio, mas quem vai realizar o verdadeiro trabalho de pesquisa são vocês, tá bom? Então, a primeira sessão, ela não é muito extensa, ela ressalta isso, ela dá algumas orientações, algumas dicas de como organizar o tempo, como fazer fichamento, esse tipo de coisa, né? Cada um tem o seu modo próprio, vai desenvolver o seu modo próprio, mas eu dou ali algumas dicas, algumas coisas que funcionaram para mim e que talvez possam funcionar para alguns de vocês, né? Então, isso em relação à primeira sessão. A segunda sessão é sobre o método. O método em filosofia ele é intrínseco. Praticamente se pode dizer que não existe filosofia sem método. O que isso significa? Significa que é preciso conceber de antemão aquilo que se quer estudar, aquilo que se quer pesquisar, aquilo que se quer escrever, né? Então, para isso, você precisa estabelecer um plano, né? Você precisa adotar uma metodologia. Existem várias metodologias, você não precisa se prender a apenas uma. Inclusive, você pode combinar mais de uma metodologia, né? Mas, assim, eu vou dar alguns exemplos. Eu acho que começar pelo exemplo de Descartes, né? René Descartes, que ficou famoso, entre outras coisas, por um pequeno livro chamado O Discurso do Método, né, que na verdade seria uma espécie de prefácio para as suas obras científicas mais amplas, mas que acabou ganhando autonomia em relação a esses outros escritos, né, e chegou até nós com esse nome, Discurso do Método. Então, Descartes foi um autor que se dedicou particularmente
a essa questão do método. Ele era um matemático brilhante, né? E ele extraiu da matemática, da geometria, regras para a direção do espírito, que, aliás, é o nome de um outro trabalho seu, né, de René Descartes, que ele não chegou a publicar em vida, Regras para a Direção do Espírito. Consiste em 23 regras e ficou inacabado, né? Mas, assim, em todo caso, só para mostrar a importância do método para esse autor. No discurso do método, ele se refere a apenas 4. Nas regras, contém 23 regras, né? Mas, então, sucintamente, as 4 regras seriam distinguir, ir do mais simples ao mais complexo, do mais fácil ao mais difícil, por partes, né? Obedecendo essa sequência. Caso você encontre uma dificuldade, divida essa dificuldade em partes menores a fim de melhor distingui-las. A questão da clareza de distinção. Somente aceitar como verdadeiro aquilo que se apresentar no meu espírito de maneira clara e distinta. Então, assim, em essência, é disso que trata o texto. Assim, o texto, a apostila, eu fiz o melhor que eu pude. Nós todos temos limitações de tempo. Eu acho que muitos aspectos podem ser melhorados, serão melhorados em futuras edições, mas, de qualquer modo, eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, alguma dificuldade, sugestão que vocês precisem, tá? O meu e-mail institucional é luizrouanet@ufsj.edu.br, né? Luiz com Z, rouanet@ufsj.edu.br, que consta aí do material do curso, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e eu espero que vocês aproveitem esse curso. Obrigado.